Fala pessoal, passando aqui no começo do vídeo para avisar que estarei lançando meu canal de recap de manhwa. Vou estar deixando o link do primeiro vídeo do canal na descrição e no comentário fixado. Me ajudem a bater 1000 inscritos lá, valeu! O anime começa mostrando o protagonista desta história chamado Tanjiro Alma, que está riscando em um mapa a rota de um rio. De repente ele percebe que uma forte explosão no céu está coberta de fumaça. Ao que parece, um barco explodiu e dele sai uma espécie de criatura que carrega a cabeça de uma medusa. O protagonista, ao olhar nessa direção, acaba sendo afetado de alguma forma por isso e começa a se contorcer de dor no chão enquanto tem algumas visões. Ao local onde ocorreu a explosão chega uma garota chamada Huri, que claramente vai investigar acompanhada de seu mordomo Makoto, e uma espécie de amuleto falante chamado Oniwagara. Eles lá descobrem que na lista de passageiros desse barco havia 267 pessoas a bordo. E por curiosidade, todos infelizmente desapareceram. No barco havia uma estátua de Perseu chamada o Olho de Uriali. E conclui que a situação está completamente saindo do controle, então buscará a ajuda do protagonista automaticamente. Este último se dirige para a escola em sua motoneta e assim que chega, os estudantes ao seu redor baixam o olhar e tentam evitá-lo. Todos se afastam enquanto começam a murmurar coisas sobre ele. Em seu caminho, um garoto chamado Fujimura tropeça nele por não ter prestado atenção. O protagonista os ignora e continua em direção à sua sala de aula, onde uma garota chamada Wakana o cumprimenta. Mas suas amigas Nanami e Yamaguchi dizem para ela, por favor não falar com o protagonista, já que dele só se falam coisas feias por toda a escola. O protagonista, enquanto sai da escola, encontra-se com o grupo de bullying, claramente incomodando a Fujimura por ter insultado o protagonista quando eles o empurraram. Agora estão cobrando uma multa por não terem sido ouvidos. O protagonista percebe o que está acontecendo, mas volta a ignorar. Ele vai em sua motoneta e decide parar em um rio, o qual entra para buscar pedras. Wakana, que passa pelo local, o observa e acha curioso o que ele está fazendo. No dia seguinte, Wakana procura pelo protagonista no terraço da escola. Suas amigas a acompanham, mas se mantêm um pouco afastadas. Wakana tenta convidá-lo a se juntar ao seu clube, mas claramente o protagonista a rejeita imediatamente. Wakana menciona que sempre o vê recolhendo pedras no rio, e o protagonista menciona que isso não tem nada a ver. Wakana insiste e diz que à tarde irão ao museu onde terão uma joia gigante em exibição. Ela o anima a acompanhá-las, e o protagonista novamente a rejeita, e suas amigas, ao verem que Wakana ia se aproximar do protagonista, a detêm automaticamente e a levam. Enquanto se afasta, Wakana diz que estará esperando por ele às 5 da tarde na parada de ônibus em frente ao Parque Inode, e as amigas de Wakana reclamam por tentar convidar o protagonista para o clube, mencionando que ele enviou várias pessoas ao hospital, e não sabem do que ele é capaz quando fica com raiva. Wakana não acredita nisso do protagonista porque são apenas rumores. Além disso, ela sabe que o protagonista sempre vai ao rio buscar pedras. Isso a leva a pensar que ele é alguém muito tranquilo e relaxado. Já à tarde, o protagonista retorna para casa sem saber que as rotas que levam até lá estão sendo fechadas por várias empregadas. Isso por parte de Huri, que vai acompanhada de Kagami e de Onigawara para procurar o prota. Para mais segurança também contam com um par de franco-atiradores que disparam quando lhes dão o sinal. O protagonista, estando em sua casa, ouve que batem na porta. Ao abri-la, encontra-se claramente com Huri. Seu mordomo a apresenta como a ditadora geral da fundação de Aiba. Huri pede ao protagonista que os ajude e conta que há alguns dias um navio cheio de passageiros explodiu na península de Miura. A explosão foi causada por um monstro a que eles se referem como a Pedra Escura. A Pedra Escura atacará novamente e será muito pior, assim que precisam de sua ajuda para derrotá-la. O protagonista rejeita o pedido da garota e tenta ir embora, mas Huri menciona que precisam do poder que está escondido nele. O protagonista diz que não sabe exatamente do que ela está falando e ela lhe diz que fala do poder que ele liberou há 3 anos. Kagami lhe diz que eles sabem tudo sobre ele. Para provar isso, menciona o lugar onde estuda e a que curso vai, assim como suas notas, e o incidente que teve há 3 anos quando tinha apenas 14 anos, e que enlouqueceu causando ferimentos a 18 estudantes de ensino médio, que levaram 8 meses para se recuperar, pelo qual recebeu uma suspensão de sua escola por 6 meses. Finalmente ele está estudando em período de prova, e seu pai está completamente desaparecido, e sua mãe o teve quando era solteira, mas faleceu há 10 anos em um acidente.
O protagonista fica muito irritado e não se importa com o que eles querem, só quer que o deixem em paz. Cheio de raiva, tenta empurrar Hojo, mas Kagami o neutraliza com uma chave, pedindo aos franco-atiradores que se preparem para o ataque. O protagonista desperta uma marca em sua testa e começa a liberá-la com seu poder. A pedra escura que atacou o barco sente sua presença, assim também como Onigawara a sente, que avisa a Kagami de que o poder do protagonista está saindo totalmente de controle. Kagami decide retirar-se por Huri, deixando o protagonista sozinho para que se acalme. Mais tarde, a pedra escura começa a atacar na cidade, justamente uma das ruas mais acima do lugar onde Kawane estava esperando. As amigas insistem para que ela vá embora, pois claramente o protagonista não chegará. Elas decidem ir na frente ao museu e a deixam sozinha. Ela ainda confia que o protagonista chegará para ir com elas. Kagami é informado de que a pedra escura está atacando novamente, e envia um alerta vermelho e ordena às Maids que preparem o transporte e o sistema de combate. O protagonista começa a sentir uma sensação estranha no peito, percebendo que a pedra escura está atacando na área onde Wakana disse que o esperaria. Durante mais tempo, pega sua motoneta e dirige-se para esse lugar. Kawami recebe informações sobre o objeto que a pedra escura quer encontrar. Trata-se do olho de Seteno que está em exibição no Museu de Arte Morizo. As amigas de Wakana estão nesse museu. Lá, as Maids chegam para evacuar todos os civis pela emergência que está acontecendo. Chega ao ponto onde se encontra o sistema de combate, entra nele e se dirige a deter as pedras escuras. Kagami se encontra com Medusa e começa uma luta bastante intensa. Medusa o arremessa contra uma pequena montanha e Kagami consegue cortar um braço dela, mas acaba sendo derrotado. Seu sistema de combate fica danificado, mas ele está bem. E avisa aos outros automaticamente que Medusa escapou e está se dirigindo para Huri, pois sentiu a presença da gema que ela carrega consigo. Kagami consegue estabilizar novamente seu sistema de combate e vai atrás de Medusa para impedir que ela chegue até Huri. Por outro lado, Wakana, que esteve esperando pelo protagonista por 2 horas, se cansa e decide ir embora. E ao longe vemos como ele se aproxima em sua moto e ela fica feliz, mas nesse momento ocorre uma explosão atrás dela causada por Medusa, já que Huri também se encontrava nesta rota. O protagonista corre para ver o estado de Wakana, e ao ver a cicatriz feia, fica com raiva ao perceber que a Medusa foi a culpada por tudo isso. Medusa toma a limusina em que Rudy está sendo transportado e abre para comê-la, mas o protagonista evita isso lançando a Medusa para longe. E o protagonista se transforma em uma pedra escura, adquirindo uma nova forma agora fora de controle de combate contra a Medusa, dando-lhe uma surra até reduzi-la a fragmentos. Kawami chega ao lugar e tenta atirar no protagonista, mas Rudy não permite. Rudy se aproxima do protagonista para acalmá-lo, mas ele agora foca nela para matá-la. Rudy é imbuída por uma luz azul devido à sua gema e grita para o protagonista reagir, conseguindo acalmá-lo. O protagonista se lamenta pelo que causou, desejando nunca mais usar o poder que tem. Rudy o ajuda entregando a ele a gema que carrega, fazendo com que ela se fusione com ele, e agora o protagonista é capaz de liberar seu verdadeiro poder de uma maneira mais controlada, já que essas gemas ou joias servem para aumentar os poderes das pedras escuras. No caso do protagonista, ajuda a se controlar e a se transformar em uma aparência menos monstruosa. A cabeça de Medusa ainda estava por aí e comeu a joia que estava no museu. Ao se fundir com essa joia, Medusa se transformou em um monstro ainda maior. Estava atrás do protagonista, mas ele consegue detê-la sem muito esforço. Depois, ele a lança para um lugar onde não haja ninguém para destruir seu núcleo onde armazena as pedras que possui. O protagonista consegue fazer isso com um único golpe e derrota a Medusa. Depois disso, a agência de Huri volta ao normal e cuida de todos os danos. Vemos como Wakana se recupera em uma ambulância sem nenhuma lesão grave. Dos restos de Medusa sai um verme que aparentemente é ela, mas mais adiante é absorvido por outra pedra escura, a qual se vai voando do lugar e no dia seguinte o protagonista retorna à escola. Lá novamente o grupo de... Os valentões tentam fazer novamente a brincadeira com o protagonista, empurrando Fujimura para que o insulte. Dessa vez, o protagonista os enfrenta para que não continuem mexendo com ele. Depois disso, o protagonista se dirige ao clube, para claramente se juntar a elas. E isso talvez o faça sem modo de pedir desculpas pelo que aconteceu. Para a surpresa do protagonista, no clube também estão Huri e Kagami, quem se inscreveu na escola para não perdê-lo de vista. Kagami é o presidente dos alunos, e Huri, a presidente do conselho estudantil.
E para não causar inconvenientes ao protagonista, compraram a escola. Devido a isso, a escola foi melhorada praticamente em todos os aspectos. O ambiente é muito melhor, as salas estão bem equipadas e a comida da cafeteria parece de classe alta, apesar de ser muito barata. Huri percebe a felicidade de todos os estudantes e decide voltar ao trabalho. Para começar, chama o protagonista para que vá ao seu escritório, e ele chega, mas não a encontra e começa a olhar. Huri começa a olhar um pouco e descobre uma foto onde Huri está com sua família. Onigawara começa a dizer ao protagonista para não bisbilhotar o lugar e o protagonista fica surpreso ao ver de que fala. Huri chega ao lugar e ao ver que o protagonista está curioso para saber quem é Onigawara, ela conta. Passando para o tema principal, Kagawa e Huri, que vão falar com o protagonista sobre o seu poder chamado Secret Seven, assim como se chama este anime. Para saber por que o protagonista tem isso, Ikagami lhe explica que primeiro que há 17 anos caíram uns meteoros por todo o mundo. Ao serem investigados, encontraram 7 tipos de cristais alienígenas, dentro destes meteoros aos quais chamaram Secret Seven. Esses cristais têm o poder de alterar o ADN humano, causando muitas mutações estranhas. Aparentemente, a mãe do protagonista talvez tenha tido contato com um desses cristais. Essa é a explicação que tem por agora do porquê o protagonista tem esses poderes estranhos. O poder do Secret Seven depende de quem o toca. Aqueles que manifestam o poder são chamados Pedras Negras. E os que conseguem controlá-lo são chamados Pedras de Luz. Tudo isso é contado ao protagonista para tentar que ele os ajude no futuro, já que mais pedras escuras aparecerão e precisarão dele para derrotá-las. O protagonista não quer se encarregar disso e prefere que o exército ou os militares cuidem desse trabalho. Huri promete dar-lhe qualquer coisa se ele os ajudar e o protagonista sai do lugar mencionando que pensará na oferta. Antes de ir embora, pergunta sobre a gema que ela usava antes e Kagami menciona que Huri a usou para salvá-lo. O protagonista, sem dizer nada, se retira e Kagami diz a Huri que é melhor levarem o protagonista para a Roy. Huri não quer que o protagonista os ajude por pena, então claramente se espera. No dia seguinte, o protagonista e os outros membros do clube recolhem pedras do rio, já que o clube se trata especificamente disso. Nisso descobrimos que o protagonista na verdade não é que colecione pedras, mas que está buscando uma específica que foi jogada no rio por aqueles jovens que mexeram com ele há 3 anos. Desde esse dia ele tem procurado por ela, mas não conseguiu encontrar. Também nesse lugar foi onde conheceu o Akana, já que a ela realmente gosta de colecionar pedras. Nesse mesmo dia, começa a se sentir no Japão uma grande tempestade de vida. Kagami começa a investigar descobrindo que se trata de uma pedra escura. Esta conta a Huri que a pedra escura é a culpada por gerar essa tempestade e que se encontra flutuando no mar. Além disso, esta pedra escura se formou dentro de uma nave americana desaparecida, fazendo com que as pedras escuras tomassem a forma de parte de um dragão. E contam com a poderosa arma explosiva, entre todas elas uma de poder nuclear. Se a pedra escura chegar a tocar terra firme, possivelmente gerará uma explosão catastrófica. Kagami sai para procurar o protagonista e pedir sua ajuda. E para convencê-lo, mostra-lhe a razão pela qual Huri está lutando contra as pedras escuras. Primeiro o leva até a mansão de Huri e lhe mostra a irmã dela, que se chama Aoi e está congelada. Kagami conta que ela ficou assim depois de ser fotografada, já que naquele mesmo dia, uma pedra escura assassinou os pais de Huri. Quem, em honra a eles, criou uma fundação para derrotar as pedras escuras e buscar de algum modo a cura para sua irmã. Huri fica sabendo que Kagami contou tudo ao protagonista e vai até ele para poder esbofeteá-lo, já que ela não quer fazer com que o protagonista lute por pena. De qualquer forma, o plano de Kagami funcionou porque agora o protagonista lutará para ajudá-la. Sem perder mais tempo, eles se dirigem a um avião rumo à Pedra Escura. E o protagonista se arrepende de lutar porque deve saltar de paraquedas. Kagami tenta convencê-lo e por perder tempo a Pedra Escura começa a atacá-los. O protagonista e Onigawara acabam caindo do avião. Onigawara é engolido pela Pedra Escura, enquanto o protagonista é salvo por Huri, que salta do avião para lhes dar outra pedra que ela possui, fazendo com que o protagonista libere seu poder. E com este, ativa uma de suas habilidades, a qual cria um skate com o qual pode voar. Onigawara dentro da Pedra Escura consegue encontrar o ponto fraco e o marca, dando um sinal ao prota. Este último desvia dos ataques da Pedra Escura para, em seguida, com um único disparo acabar com ela, fazendo com que esta afunde no fundo do oceano.
E após a vitória, retornam à mansão, com exceção de Onigawara, que é esquecido no oceano. Algum tempo depois, vemos como Huri obtém as joias ou gemas que dá ao protagonista para que este se controle. Desta vez, em outro país, estavam leiloando uma dessas joias e Huri fez um lance mais alto para poder levá-la. Enquanto volta, podemos notar que Onigawara já está com eles, pois estão acompanhando Huri. Este lhe aconselha a gastar seu dinheiro com cuidado, do contrário acabará sem economias. A Huri não se preocupa gastar seu dinheiro, desde que possa exterminar as pedras escuras. Onigawara lembra que ele também é uma pedra escura, e Huri menciona que ele é muito fraco para fazer algo ruim, e por isso é que confia nele. Já à noite vemos o protagonista no rio procurando, como de costume, aquela pedra que perdeu. Nisso, sente uma aura que já havia sentido antes. Esta aura provém de uma pedra que embosca Kagami junto com um cara chamado Kemi. Kagami entra em seu sistema de combate para lutar com a Pedra Escura, mas não é páreo para ela. A Pedra Escura tem a habilidade de transformar as coisas e faz com que Kagami se fusione com o asfalto da estrada. A Pedra Escura pega um poste de luz e o lança de novo para acabar com Kemi. No entanto, esta última usa uma joia para se transformar assim como faz o protagonista, obtendo uma espécie de armadura em volta e habilidades sobre-humanas. O protagonista dirige-se até o lugar onde sente Laura e acaba envolvido no meio da batalha. Do nada, seu poder começa a surgir e por não ter essas joias que Huri lhe deu, o protagonista começa a perder o controle. A Pedra Escura nota o protagonista e se interessa muito por ele. Continua com seu combate e consegue acertar vários golpes, mas a Pedra Escura consegue retê-lo para depois escapar ao verde que Kenmi conta com reforços. O protagonista consegue se controlar sozinho, mas acaba desmaiado. Depois disso, é levado à mansão de Huri, onde um médico chega para ver como ele está. Mais tarde, Huri se reúne com Kenmi. Este último quer pedir ajuda para a captura de duas pessoas, Kirima Knight e Law Fei-Soi. A primeira mencionada é a Pedra Escura com a qual acabaram de lutar. Tanto Kirima como Law escaparam do centro de pesquisa de Kenmi, porque supostamente isso os privava da liberdade, quando ele apenas lhes injetava um soro para evitar que eles se transformassem. Kenmi menciona que os dois têm usado o poder de Sacred Seven para cometer crimes. Huri se compromete a ajudá-los. Ao mesmo tempo, vemos como Kirima chega ao seu esconderijo onde Law o trata com o soro que Kenmi lhes dava, para que claramente este volte à normalidade e Law quer acompanhá-lo da próxima vez que sair, já que devem procurar mais soro porque está acabando. Kenji se recusa já que não quer se envolver demais nisso. Além disso, ele quer matar Kenmi, mas ele tem complicado. Nisso pensa no protagonista e conta a Law sobre alguém que tem a mesma classe de Secret Seven, e percebemos que é a mesma classe tão alta quanto ele. No dia seguinte, vemos o protagonista no rio lembrando o que Huri lhe havia contado, sobre que existem mais Secret Seven como ele que estão sob a proteção e controle da organização. Momentos depois, Huri e Kagami aparecem diante dele para levá-lo até Kenmi. Já à noite, chegam ao centro de pesquisa onde estão treinando várias Secret Seven para o benefício da humanidade. Kenmi conta a todos que Kijima atacará esta noite para roubar o soro que os mantém sãos. Também revela que ele foi o culpado de invocar Medusa e a Pedra Escura com forma de dragão. Mais tarde todos se preparam para a chegada de Kijima. A missão principal é capturá-lo com vida. Onigawara sente que ele está se aproximando e alerta a todos. Kagami, em outro sistema de combate, tenta enfrentá-lo, mas Kijima ignora-o, deixando-o com alguns vermes que criou. Kijima avança até o local onde está o soro para roubá-lo. O que ele não sabia é que tudo era uma armadilha para capturá-lo. E Kijima consegue escapar, mas encontra-se frente a frente com Haruku, outro Sacred Seven que trabalha como guarda-costas de Kenmi. Kijima a ignora como se nada e chama seus vermes porque claramente quando ele chegar, vai à sala de Kenmi principalmente, onde também estão o protagonista com Huri e Onigawara. Kijima tenta acabar com Kenmi, mas o protagonista claramente não permite, e ambos têm um pequeno confronto e acabam caindo. Kijima prende o protagonista com sua habilidade, deixando-o colado no chão, mas o protagonista consegue atravessá-lo. Kijima tenta explicar ao protagonista que ele luta por sua liberdade. Nesse momento, Harukuni aparece novamente para deter Kijima, mas ela é novamente ignorada e Kijima consegue escapar das instalações esperando se encontrar novamente com o protagonista algum dia. Dias depois, na escola, haverá uma feira e o protagonista acaba dormindo e se apressa para chegar a tempo. Enquanto isso, na escola, Rui, agora como diretora, está animada com a feira escolar.
As amigas de Wakana chegam ao seu escritório para tirar fotos dela e entrevistá-la no dia da feira. Onigawara sente perigo e avisa a todos. Kagami o leva correndo, repreendendo-o por falar na frente de todos. Onigawara não presta muita atenção e menciona que há uma pedra escura muito perto. Huri pergunta a Kagami o que está acontecendo e ele conta sobre a pedra escura, mas para não se preocupar, ele se distrai dizendo que Onigawara já se encarregou de jogá-la. A pedra escura é uma larva de Kirima que foi criada e enviada para a escola. Por outro lado, vemos Wakana organizando uma sala para uma apresentação das pedras que acontecerá amanhã. O protagonista chega para ajudá-la a instalar um projetor e minutos depois, Huri aparece para observar a decoração. Nesse momento, o protagonista sente uma pedra escura e sai para investigar. Kagami também segue o rastro da pedra escura, já que esta, enquanto avança, transforma em pedra tudo o que toca. O protagonista encontra Kagami, e este o leva para o escritório para contar o que está acontecendo neste momento, para que mantenham em segredo e Huri não saiba ou, caso contrário, ela cancelará a feira. Ele se encarregará de derrotá-la, pois, segundo Onigawara, é uma pedra escura bastante fraca. Kagami vai embora e o protagonista fica sozinho com Onigawara, pensando que se a pedra escura é fraca, pode que, com o tempo, se torne perigosa. Onigawara não pensa o mesmo e lhe pede que finja diante de Huri para que ela não suspeite. O protagonista chama Huri para se encontrar no telhado da escola, e esta última corá e aceita. Enquanto isso, Kagami avisa as maids sobre uma pedra escura na escola. Elas entram em alerta vermelho e começam um monitoramento de movimento e leitura temática sobre a escola, e percebem que a pedra escura não emite nenhum calor e Kagami pede que lhe tragam o sistema de combate. As maids mencionam que não podem fazer isso onde há estudantes, e Kagami menciona que não há problema, já que ele tem um plano para essas circunstâncias. Por outro lado, o protagonista está no telhado com Run. Lá, ambos querem dizer algo, mas o protagonista é quem se adianta buscando a forma e as palavras corretas para pedir a Huri uma de suas gemas, já que ele quer se transformar sem perder o controle para estar pronto caso algo aconteça na escola. Para terminar de enganá-la, ele segue com uma frase romântica que Onigawara lhe disse para usar. O protagonista no final não conseguiu dizê-la por completo, porque ele parecia ridículo e decidiu desistir da sua ideia. Huri de igual forma o ajuda sem saber o que está acontecendo, entregando-lhe uma gema de reposição. E o protagonista se transforma e nesse momento entra no escritório Wakana. Ele e Huri tentam buscar alguma explicação, mas Wakana pensa que o protagonista está fazendo algum cosplay ou algo assim, e menciona que isso seria uma ideia muito boa para promover sua apresentação. Assim que lhe entrega um folheto para ele sair e fazer publicidade. O protagonista sai, mas não para isso, e sim para capturar a pedra escura. Quem também se dedica a esse trabalho é Kagami, que entra em seu sistema de combate e anda pela escola como se nada estivesse acontecendo. As amigas de Kawana, ao ver Kagami, o seguem para tirar fotos. Ele as para mencionando que deve fazer algo muito importante. A pedra escura se divide em duas, e o protagonista decide seguir uma por um lado enquanto Kagami vai pela outra. As amigas de Wakana decidem seguir Kagami para ver o que ele está fazendo na verdade. O protagonista perde de vista as pedras escuras. Os caras que incomodam estão pintando um monumento. E ao ver o protagonista, zombam dele porque faz um cosplay, então decidem jogar pin. Neste momento, o monumento em que se encontra começa a cair por causa da pedra escura, que devido à base que o sustentava, o protagonista sustenta um monumento para salvar os estudantes que estão lá, onde eles conseguem descer de um ainda que continua preso. O protagonista não quer usar seus poderes na frente de todos. O último sujeito que resta escorrega, então o protagonista decide soltar o monumento para salvá-lo. O monumento cai em cima do prota, mas Kagami consegue chegar a tempo para resgatá-lo. Ele anteriormente alcançou a pedra escura e a destruiu para depois ir com o prota e ajudá-lo. O protagonista e Kagami ficam como heróis diante dos outros estudantes, e os caras que mexiam com o protagonista se arrependem de tê-lo incomodado. Após isso, o protagonista continua a busca pela pedra escura ao encontrar a nota que se transformou. Assim que imediatamente tenta detê-la, mas sua transformação desaparece. Kagami chega para ajudar o protagonista, pegando a pedra escura para derrotá-la. Este percebe que a pedra escura vai explodir, então a lança para o céu. A pedra escura havia se fundido com alguns fogos de artifício, por isso, ao explodir, dá um espetáculo aos estudantes. Kagami sai do sistema de combate agindo como um herói. Nisso aparecem duas maids vestidas de diretoras para simular que estavam gravando um curta-metragem e fazer os estudantes acreditarem que tudo isso era uma atuação.
Apesar de toda essa fachada, Ruri percebe o que Kagami e o protagonista fizeram. Ambos pedem desculpas a ela e confessam que não queriam que a feira fosse cancelada porque a viam feliz. Ruri os perdoa, mas pede a ambos que não lutem contra pedras escuras sem avisá-la. No dia seguinte, começa a feira com um clima perfeito. Graças a isso, conseguiram um grande número de visitas e a exibição do Clube de Geologia foi um grande sucesso, ficando em segundo lugar entre os clubes de cultura. Já à noite, o protagonista e seus amigos comemoram que a feira foi um sucesso total. Ruri está bebendo algo que vinha tomando há algum tempo porque acha delicioso, e o Akana percebe porque sua família trabalhava em uma farmácia e lhe conta que o que está bebendo é uma bebida para resistência e desempenho sexual. Ruri fica vermelha e deixa cair sua bebida. Que o Proteico Gami se preocupa ao vê-la tão vermelha tentando descobrir o que está acontecendo. Dias depois, Ruri organiza um passeio para acampar. E tal Prota, o Akana e suas amigas ao chegar primeiro visitam um templo onde mantinham festivais de pedras. O Akana observa de longe uma montanha em forma de pirâmide e menciona que foi criada pelos aborígenes para comemorar o deus Rocha. Suas amigas pensam que essas são crenças de gente idiota e continuam avançando em seu passeio como se nada estivesse acontecendo. O protagonista observa a montanha mencionando que tem forma de pirâmide. Ele a observa e sente uma presença muito estranha e para por um instante. Ruri pergunta o que está acontecendo, mas o protagonista continua como se nada tivesse acontecido, embora Kagami saiba que ele viu algo. Mais tarde os outros aproveitam a praia enquanto o Akana fica procurando pedras para sua coleção. Ela se afasta cada vez mais dos outros até entrar em uma caverna. Kagami fica com o protagonista preparando o que vão comer, mas percebe que o protagonista já não está, suspeitando que algo acontece depois. Vemos o protagonista andar com Onigawara, perguntando-lhe se ele também pode sentir algo estranho naquele lugar. Ele menciona que sim, e que está demasiado perto. Nesse momento aparece Kawami reclamando ao protagonista por deixá-lo sozinho. Este último lhe conta sobre a presença de uma pedra escura próxima, mostrando-lhe o caminho que costuma percorrer, já que é ali onde sente sua presença. Onigawara menciona que no mundo há pedras escuras ancestrais dos humanos que não conhecem. E uma delas está muito, mas muito perto, embora não esteja seguro de que tipo de monstro seja ou algo parecido. Nisso, o Akana chega até eles para pedir que deem uma olhada em algo que acabou de encontrar. Todos chegam ao local e trata-se da caverna de Wakana que tinha visto alguns minutos antes. Ela menciona que talvez essa caverna leve à pirâmide da história. O protagonista confirma a Kagami que a pedra escura se encontra neste lugar. Kawami fica animado porque vão explorar, mas Kagami evita que isso aconteça colocando uma desculpa de que não estão preparados para entrar e pode ser muito, mas muito perigoso. Assim, ela propõe que entrem depois de terminar de comer. Então mais tarde vemos como o sistema de combate já está com Kagami. O que quer dizer é que Ruri já está ciente do que está acontecendo. Kagami entrará sozinho na caverna para investigar e voltará se algo ruim acontecer para evitar problemas do centro de operações. As Mats analisam as montanhas e Kagami ingressa acompanhado de Onigawara para que o avise quão perto está a pedra escura. Este lhe diz que a pedra escura está muito dentro da caverna. Enquanto avança, Kagami nota que a caverna em que se encontra não é uma caverna natural, já que colocaram algumas pedras e os corredores parecem até criados. Isso o leva a pensar que a montanha na realidade pode ser uma pirâmide. E Onigawara também acha que deveriam ter entrado com o protagonista, já que claramente era o mais correto, embora ele tenha ficado fora para proteger as meninas caso algo aconteça. Kagami e Onigawara encontram o inimigo e começam o ataque. Conseguem destruir alguns bichos, mas ainda sobra um, e Kagami pensa que se trata da pedra escura, que é a culpada por criar todos esses insetos. Onigawara sente a presença da pedra e nota que é algo bastante fraco, e Kagami avança para encontrá-la, mas nesse momento começa a tremer em toda a caverna e também fora dela. Ruri corre para a caverna para ver o que está acontecendo e o protagonista sai atrás dela. Ambos acabam caindo em um grande buraco, que se conecta com a caverna. Onigawara explica a Kagami que a pedra escura despertou. Agora sim. Então agora efetivamente é o momento do conflito. A partir do centro de operações, as Maids informam a Kagami que Ruri caiu na caverna junto com o protagonista. Daí em diante, as Maids perdem a comunicação com ele. Enquanto isso, o Prota procura Ruri nas extensas cavernas, mas acaba encontrando mais insetos criados pela pedra escura.
O protagonista foge deles jogando-se na água, mas os insetos também o seguem até lá. Do lado de fora, as Mites chegam para colocar o Akana e também as outras garotas em segurança. No centro de operações, conseguem analisar 100% da caverna, determinando que sua forma se deve à pedra escura, que gera um campo eletromagnético, que evita que elas se comuniquem com Kagami e que possam encontrar Ruri. Kagami, após derrotar alguns bichos, consegue encontrar Ruri desmaiada. Ela sai do sistema de combate para ver como ela está. E Ruri acorda e se pergunta onde está o protagonista Kagami. Lhe diz que ambos caíram na caverna e que provavelmente se separaram. Ruri deseja encontrá-lo, pois sem ela o protagonista não pode se transformar nesse momento. A entrada se fecha, e Onigawara é separado de Kagami e Ruri. Também o sistema de combate cai, então Kagami agora não pode usá-lo para complicar mais a situação. Eles se encontram no centro da caverna, exatamente onde está a Pedra da Ash, a Pedra Escura, que começa a gerar mais insetos para se defender. Por outro lado, o protagonista também continua escapando dos insetos que o perseguem. Tenta enfrentar um e o destrói com os punhos, mas acaba ferido, pois sentiu como se estivesse golpeando uma verdadeira rocha, sem mais opções continua correndo, enquanto sente que cada vez se aproxima mais e mais da Pedra Escura. Voltando para Kagami, este de alguma forma conseguiu subir no sistema de combate. Com o que defende Ruri dos insetos, a Pedra Escura começa a reduzir as paredes do local, então Kagami e Ruri, se não fizerem algo, morrerão esmagados. Kagami conta com um poderoso laser que pode destruir as paredes do local, mas estando em um espaço tão reduzido, Ruri pode ficar muito machucada e ele, como seu mordomo, não quer que nada disso aconteça com ela. Assim começam a bater nas paredes, mas nada disso funciona. Ruri insiste que disparem para poder escapar. Kagami começa a pensar nisso e vemos um flashback de quando ele ainda era apenas uma criança. E como seu pai lhe lembrava que o dever de sua família é ajudar e proteger os Saibas, desde criança lhe foi designado o cuidado de Ruri. E ele não pensa em falhar na sua missão, então se recusa a usar o laser e cobre Ruri para evitar que ela seja esmagada, embora saiba que não resistirá por muito tempo. O protagonista se encontra com Onigawara, que lhe avisa que Ruri está logo acima deles com Kagami, e o protagonista se encontra com Ruri. Prota se comunica com eles e Ruri tenta usar seu poder para passar uma gema ao Prota para que ele se transforme. Kagami calibra o poder do laser para fazer uma pequena abertura por onde passe essa gema, e o Prota do outro lado se encontra em apuros, já que foi parar justamente onde estão os ovos dos insetos que estão eclodindo neste momento. O protagonista se livra deles e consegue pegar a gema. Graças a isso consegue se transformar sem perder o controle, e então o protagonista usa o cachecol que tem como navalha e atravessa a parede passando pelo sistema de combate de Kagami até chegar ao núcleo da Pedra Escura. Uma jogada muito arriscada, mas que acaba saindo bem. Já que a Pedra Escura foi totalmente derrotada, no dia seguinte não falam sobre o tema com as outras garotas, e todos voltam da viagem. Certa noite uma Pedra Escura está causando um caos na floresta, e Kemi vai pessoalmente para acalmar a situação. Lutando contra esta Pedra Escura, cujas habilidades estão relacionadas com o fogo, Kemi consegue retê-la por um momento, mas ela escapa, deixando-o um pouco ferido por algumas partes de sua armadura derretida. Kemi se retira e é substituído por um Sacred Seven, que se chama Harakuni, o qual continua a perseguição da Pedra Escura, que se chama Zero. Por outro lado, vemos Kidima ter um pesadelo de quando estava internado no centro de pesquisa de Kenmi, onde o mantêm em uma cela como um animal e experimentam com ele sem nenhum ressentimento. Kidima acorda e sente que está prestes a perder o controle, então injeta a última dose de soro que lhe resta. Nesse momento percebe que Lau está tentando recriar o soro com seu sangue, mas aparentemente isso não funciona. Kidima a detém e diz que irá recriar um soro melhor usando Ruri. No dia seguinte, vemos o protagonista na escola sentado em uma sala de aula, quando de repente Kagami lhe lança um shuriken de papel. Kagami faz gestos para que ele leia o que está lá, e o protagonista percebe que é um convite de Ruri para almoçar junto com Kagami. O protagonista fica um pouco corado, mas depois ele se levanta do seu assento assustando o professor, que não diz nada e dá permissão de maneira nervosa para que claramente saia da aula. O protagonista vai até o terraço para ficar um momento sozinho, e do nada Ruri aparece no local assustando-o. Ela menciona que pediu permissão para sair também. Mas não faz sentido porque ela é a dona e diretora dessa escola, então pode fazer o que quiser. Mas bem, a questão é que ela estava preocupada com o protagonista que estava demorando para voltar.
Enquanto fala, o protagonista fica um pouco nervoso, já que Huri sempre se aproxima muito dele. Ele pede que ela pelo menos fique a uma distância de 1 metro sempre que for falar com ele. Huri faz várias indiretas para almoçar junto com ele, mas o protagonista não entende nenhuma. Como qualquer homem que vê este anime fazendo com que Huri vá para outro lugar para comer seu almoço. No clube, o Akana e as outras, com exceção do protagonista, estão polindo algumas pedras. As amigas de Wakana parecem interessadas em Kagami, embora ele tente evitá-las. Huri nota este comportamento e o compara com o protagonista, chamando a atenção de Kagami, que tenta nesse momento mudar de assunto. No entanto, as amigas de Wakana continuam a insinuar-se para Kagami, enquanto Huri conversa um pouco com Wakana sobre o protagonista. Depois disso, Kagami lembra a Huri de uma reunião que a fundação tem. No caminho, Kagami revela o descontentamento que teve e o que sente realmente ao estar nesse clube e mais perto das amigas de Kagami, confessando que não a suporta, e Huri, ao ouvi-la, começa a pensar um pouco mais na situação que está passando com o protagonista, pois ela pensa que talvez seja um pouco chata e por isso o protagonista quer se manter longe dela. O disfarçado cruza no meio do caminho, enquanto Kagami com Dulce fazendo-a acreditar que a atropelou. Kagami baixa a guarda e vai verificar a menina, que Rama aproveita nesse momento e sequestra Huri. E Onigawara tenta alertar Kagami, mas Kirama o parte ao meio. Após isso, Kagami percebe que Huri já não está no carro, e avisa as empregadas para localizá-la claramente porque algo está estranho. Elas não conseguem fazer isso e iniciam medidas de emergência avisando a polícia. Kenmi descobre o sequestro de Huri. Assim, ele se dispõe a ajudar na busca. Apesar de estar ferido por seu último combate, ele quer estar presente quando a fundação de Aiba precisar dele. Ao mesmo tempo, Kagami procura o protagonista no rio e lhe conta o ocorrido. Aida iniciou a investigação e avisou Kagami sobre o que encontraram. Este entra no carro para ir com ela. E o protagonista quer ajudar também, mas Kagami pede que ele não se envolva. Isso porque sem Huriel não conseguiria se transformar completamente bem, e terminará se transformando em uma pedra escura ao perder o controle. Kagami, da mesma forma, se precisar, irá chamar. O protagonista fica com as duas partes de Onigawara e leva-o para casa para tentar consertá-lo. O une com uma cola e o envolve com uma fita para que não se descole. Onigawara, para sua surpresa, desperta e conta ao protagonista que sentiu a preferência de suas pedras escuras. E conta ao protagonista que sentiu a presença de uma pedra escura quando Huri foi sequestrada. Nisso, sente como essa mesma presença está muito próxima. O protagonista também começa a senti-la e percebe que se trata de Kidima, o qual justamente está combatendo contra Ruku, que conseguiu localizá-lo. O protagonista sai para a estrada para encontrar Kidima, e ao ouvir um estrondo vindo da floresta, sabe que ele está lá. Nesse momento, Kenmi e Kagami chegam ao local para falar sobre o que está acontecendo, e Kagami, ao saber que Kidima está por trás de tudo isso, percebe que foi enganado por Lau. Kidima continua seu combate com Ruku. Esta última ri e se diverte com ele, fazendo com que Kidima fique bravo no meio do combate, e Kidima consegue ferir seu rival no braço. Depois aproveita este momento para escapar ao saber que Kenmi está atrás dele. Arukuna retorna com os demais e Kenmi comenta que Kidima possivelmente vai usar Huri para criar um soro especial em seu laboratório que fabrica, o qual permite que as pedras escuras não percam a sanidade. Kenmi sabe que o protagonista pode se transformar sem Huri. Assim, ele o convida a usar seu soro quando quiser e precisar. Arukuna, em sua batalha, prendeu um transmissor em Kidima, então poderá rastreá-lo para saber onde está. Em uma mudança de cena, vemos que Huri está amarrada em uma cama enquanto extraem seu sangue. Huri desperta e mantém a calma observando o que há ao seu redor, para ver se por acaso pode reconhecer algo. Lau é encarregado de extrair o sangue enquanto em uma máquina tenta criar o soro. Huri pergunta onde está, mas Lau não responde nada e continua com os seus. De volta com os outros, Kenmi retorna ao seu centro de pesquisa, levando Rukuni para curá-la. Kenmi dará a informação se encontrar algo, mas por enquanto, irá cooperando desde seu laboratório. Kagami também se vai e o protagonista tenta segui-lo para ajudá-lo. Kagami não quer que ele o acompanhe, pois se sair de controle, ninguém poderá detê-lo. Kagami vai embora e o protagonista decide segui-lo escondido em sua motoneta. Kagami continua a busca por Huri, acompanhado pelas maids graças ao dispositivo que Arukuni deixou para Kidima. Elas conseguem localizá-lo e dizem que ele está passando por uma grande montanha em direção a Kamakura. Em um ponto da montanha, perdem o sinal e as maids enviam as coordenadas onde o sinal desapareceu pela última vez.
Uma das maids descobre que nessa montanha há uma base militar abandonada por baixo. Ao analisar mais a fundo a montanha, conseguem recuperar o sinal de Kijima. Ken se desloca a grande velocidade dentro da montanha, ou seja, nesta base militar. Kagami percebe que o protagonista o seguiu e o descobre pedindo que devolva Onigawara, já que ele precisa dele para rastrear Kijima dentro da montanha. Kijima está se afastando pelo túnel secreto da montanha, mas ainda há mais possibilidades de que a base esteja onde eles se encontram. Ele irá atrás do sinal que as Maid detectaram, enquanto que o protagonista ficará procurando nesse lugar. Não haverá risco de ele se transformar em uma pedra escura se Kijima estiver longe dele. Kagami entrega ao protagonista uma caixa onde Huri costuma guardar as gemas que ela lhe dá. Se de alguma forma conseguir encontrá-la, deverá entregá-la. Por outro lado, vemos que Huri tenta conversar com Lau, perguntando-se se ela é a outra pessoa que havia escapado do laboratório de Kenmi. Lau se irrita com essa pergunta. E depois disso, Huri pede que a deixe ir ao banheiro. Lau no início recusa, mas depois a solta para deixá-la ir. E Huri se lança contra ela, jogando-a no chão. Nesse momento, ambas podem sentir que são parecidas. Huri percebe que Kijima não está perto, pois do contrário, Lau já o teria chamado. Huri pergunta onde está a saída, mas Lau diz a Kijima que ele é o único que poderá sair também da montanha. Huri pensa que Kijima está usando Lau, mas ele conta que a salvou, afastando-a dos humanos que a machucavam, dizendo que Kenmi matou seu irmão. Lau, de tão fraco que está, desmaia, deixando Huri incrédula, pois ela não pode acreditar que Kenmi fez tal coisa. Lau lhe assegura que ela e Kijima não são mentirosos, porque do contrário não se diferenciariam dos humanos. Enquanto isso, vemos como Kenmi recebe informações sobre a localização de Kijima. Ele ordena preparar o Cíclope para começar a captura. E Kagami continua seguindo pela estrada o sinal. Onigawara não consegue sentir a presença de Kijima, apesar de o sinal ainda estar em movimento. Kagami nota que o sinal para em um estacionamento. Ele desce com precaução e vai verificar, percebendo que Kijima já não tem o transmissor, pois este o deixou em um caminhão como distração. Por outro lado, o protagonista entra em uma caverna onde perde a conexão com Kagami e as Maid. Nessa caverna, ele se encontra com Kijima. Este não busca lutar, mas contar a verdade sobre o que está acontecendo e por que eles realmente escaparam. Kijima leva o protagonista ao seu esconderijo e percebe que Lau está mal, e Huri recomenda levá-la a um hospital, mas Kijima diz que isso é impossível, que nenhum hospital vai atendê-la, já que eles não existem para a sociedade, e Lau lhes diz que ficará bem, e Kijima os adverte que Kenmi está os utilizando, confirmando que ele matou o irmão de Lau e que está escondendo algo. Huri quer saber o que fazem no laboratório, e Kijima diz que fazem experimentos naqueles que usam o poder do sagrado. Primeiro os capturam privando-os da liberdade e os torturam. Em nome da ciência, Kenmi nem sequer os considera humanos. É por isso que permite todo tipo de experimentos com eles. Por essa razão, Kijima escapou junto com Lau e agora, se Kenmi chega a encontrá-los, é muito provável que os mate. Por isso Kijima quer que não se intrometam para ele poder matar Kenmi e ser livre. Nesse momento são atacados por um dos ciclopes que Kenmi enviou. Este ciclope caiu do céu e destruiu parte da montanha, desmantelando o esconderijo de Kijima. O protagonista consegue proteger Huri e Lau segurando uma grande rocha com as costas. O Cíclope se concentra neles para atacá-los, mas Kenmi chega em seu traje e o salva. Kijima se transforma para lutar contra o Cíclope. No meio do combate, percebe que se trata de alguém como ele. Vermelho 7 com o qual experimentaram até transformá-lo nisso. Kenmi se junta ao combate e tira Kijima do Ciclope. Pescoço confessando algo para irritá-lo. O Ciclope continua golpeando Kirima, jogando-o contra o chão, e Lau percebe isso e corre para salvá-lo, mas para no meio do caminho ao ver o Ciclope. Este último tenta atacá-la, mas também se detém, já que é o irmão de Lau que ela acreditava estar morto, quem Mil utilizou como espécime zero para seu experimento. Portanto, essa é a pedra escura que feriu Kenmi anteriormente. Kenmi, ao ver que o Ciclope não está lutando, o tortura até deixá-lo no chão. Kijima aproveita para pegar Lau e escapar do local, e Kenmi tenta segui-lo, mas o Ciclope o segura para que não fuja. Enquanto isso acontece, o protagonista continua segurando a rocha com suas costas. Ao ver que não aguentará mais, Huri o ajuda liberando seu verdadeiro poder
e Cammy se alegra ao ver o protagonista e mente dizendo que a Pedra Escura está na frente deles. Ela escapou do laboratório. Precisam destruí-la porque não resta nada de humano nela. Depois tentaram curá-la, mas não conseguiram. O protagonista duvida da palavra de Cammy, mas ainda assim decide ajudá-lo a se libertar do Ciclope. Ambos o atacam para eliminá-lo, mas o protagonista reduz o dano, dando ao Ciclope a oportunidade de escapar. Cammy fica exausto pelo combate e decide conversar com o protagonista e Ruri, sobretudo o que Kidima lhes deu. Ele conta que seu objetivo é usar o poder do Sacred Seven, mas nega ter feito esse tipo de experimentos. Após isso, Cammy se despede deles para partir em seu helicóptero. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.